Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. E hoje vamos continuar falando sobre memoriais. Os memoriais que nós vamos mencionar hoje são os altares. Eu estou chamando esse estudo de altares de gratidão. Não são os altares de sacrifício do Velho Testamento, pois para nós, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado em nosso lugar, no altar da cruz, lugar de troca, lugar em que nós entregamos as nossas mazelas, nossos pecados, em que Deus, através de Cristo, revela o seu amor, o melhor e maior ato de amor que já foi feito pela humanidade, por cada um de nós. Deus, na verdade, é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade, ou seja, pela fé e sinceramente, não é? Mas assim como aqueles altares do Velho Testamento, neles animais eram sacrificados para que eles recebessem os pecados daquelas pessoas, Cristo recebeu os nossos pecados ali no altar da cruz. E assim nós recebemos a vida eterna, a vida que Cristo nos dá. Cada um de nós que abrimos os corações e cada um de nós que abrimos o nosso coração e diante de Deus confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, vamos encontrar nele refúgio, descanso, salvação, perdão, libertação. Nós estamos falando de outro tipo de altar. Nós vamos falar de alguns tipos, não é? Eu quero ler um texto aqui de Atos capítulo 17, versículo 22 a 31, em que Paulo, estando na Grécia, em Atenas, ele encontrou ali muitos altares e falou, bom, deve ter um ao Deus ao qual eu sirvo. Vamos ler. Então, verso 22 do capítulo 17. Então Paulo se levantou diante do conselho, assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram até alguns dos seus profetas, somos descendência dele. E por ser isto verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Paulo se refere a este altar vazio que os atenienses tinham ali e que ele usou esse espaço que estava ali criado para dizer, então, pois é, esse aí que vocês não sabem, que vocês desconhecem, é esse que eu sirvo. Por quê? Porque Deus é um Deus vivo, um Deus espiritual, é o Criador do céu e o Criador da terra, é o Criador dos anjos, dos céus, das galáxias, das estrelas. Ele não está restrito a um altar, a um nicho, tampouco está restrito a tempo e espaço. Ele é Deus, o nosso Deus, um Deus todo-poderoso. Mas aqueles atenienses consideravam aquele espaço um espaço, a gente tinha ouvido falar dele, então vamos fazer um espaçozinho para ele. Não é isso. Nós estamos falando de altares espirituais, de lembranças, locais, memoriais, onde nós confirmamos quem é Deus, suas palavras, suas promessas e do que ele opera, de como ele opera. O teu altar
pode ser o seu quartinho, seu cantinho, seu refúgio, o seu secreto. Esse é um termo usado hoje por alguns cristãos, o secreto de Deus. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6. Quando vocês orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo, em secreto. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando nós vamos ao nosso cantinho, fechamos a nossa porta e abrimos o nosso coração a Deus, naquele momento existe um altar de troca, em que nós derramamos a nossa alma diante de Deus, derramamos as nossas mazelas, nossos pecados, e ali conhecemos novamente a graça de Cristo, o perdão de Cristo. Temos o nosso encontro com o Deus eterno. É como se a eternidade descesse àquele local e ali existisse um altar, como a gente falou semana passada, como Jacó viu aqueles anjos subindo e descendo e o trono de Deus lá no céu. Nós nos comunicando com o eterno, neste localzinho simples que não precisa ter luxo nenhum. No caso de Jacó era uma pedra, não é? Nos entregamos ali a Deus, como eu disse, num sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, nós vamos ali num culto racional, num momento de adoração, num momento espontâneo da nossa alma, um momento voluntário, um momento vivo, um momento presente. Nós não nos reportamos a pau, a pedra, a nichos, mas nos reportamos a Ele, Deus vivo, que está ouvindo a nossa voz, não é? Coisa maravilhosa, queridos, um altar de gratidão, onde eu derramo ao Senhor a minha alma em gratidão a Ele. Pode ser um altar de petição, onde eu derramo ao Senhor as minhas necessidades, ou de intercessão, onde eu faço o Senhor saber quais são as pessoas que me rodeiam, os meus próximos necessitados. Pode ser também um altar onde a presença de Deus recebe as nossas culpas, nossas angústias, nossas dúvidas. Quantas vezes eu fui à presença de Deus dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada. Vem, Senhor, esclarece a minha mente. Ele disse: se vocês me procurarem e vierem a mim, eu os aliviarei, não é? Venham e tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E ali, nesses altares, nós acabamos descobrindo qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para nós, qual é o próximo passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este altar pode ser um local onde nós intercedamos pelos que sofrem, derramamos as nossas almas, reafirmamos o nosso compromisso, nosso amor para com Deus e o adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, não é? O nosso momento com Cristo pode ser um momento de voto e gratidão. Paulo fez votos, né, na sua jornada aqui, e nós podemos fazer votos como Jacó fez. Senhor, disse ele, se me guardares em minha jornada, me deres água para beber e comida, voltarei aqui e te adorarei. E este será um local em que eu me lembrarei da tua bondade. No altar de Deus, queridos, nós aprendemos a esperar por Ele. Diz a palavra de Deus, dois textos interessantes. O Salmo 130, verso 6 diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Ansiamos por Deus, tal qual vigias aguardam pelo amanhecer, até que tudo se esclareça, até que eles enxerguem mais claramente a realidade que os cercam. Assim a nossa alma anseia pelo Senhor. Senhor, nós estamos aqui buscando diante do teu altar, aos teus pés, para Maria e Marta. Marta correndo para cá e para lá, Maria sentou-se aos pés de Cristo. Ali foi o seu altar de adoração, em que ela ouviu a voz, o comando, o compartilhar de Cristo com aquilo que ela estava buscando, o seu coração, não é? Assim como aquela outra veio aos pés de Cristo e derramou aquele vaso
de alabastro, quebrou aquele vaso de alabastro, derramou aquele unguento, aquele óleo essencial precioso. Naquele momento ali, ela derramou e ali foi um altar para aquela mulher. Não é uma mulher pecadora, mas que estava ali arrependida, buscando a face do Senhor. O Salmo 123, verso 2 diz assim: continuamos a olhar para o nosso Senhor, para o Senhor nosso Deus, esperando pela sua compaixão, como os servos que olham para as mãos dos seus senhores e as servas que olham para a mão de suas senhoras. Então aqui ele fala que estes servos e servas esperam pela compaixão dos seus senhores, esperando o comando de suas mãos. Nós esperamos pela misericórdia, a compaixão de Deus, até que Ele dê o comando, até que dele saia a ordem. E a ordem de Deus é a porta que abre e ninguém fecha, ou a porta que fecha, que Ele fecha e ninguém abre, não é? Então, queridos, o tempo de qualidade neste local, neste momento com Deus, neste altar de trocas da presença de Deus, pode ser o gatilho para o comando de Deus. A gente sabe a história de Daniel. Daniel estava entristecido, estava com peso no coração. Ele falou: quer saber? Vou jejuar. Fez um jejum de 21 dias. E aí ele se prostrou, e diz a palavra de Deus que ele orava 3 vezes por dia, na sacada da sua casa. Ele tinha um terracinho, e ali ele orava, ali era o altar de troca de Daniel. Daniel tinha sido um adolescente roubado de sua casa, cuja família ele não sabia se existia, estava vivendo na corte de Nabucodonosor, lá na Babilônia, sem saber o que ia acontecer, e ele sabia que Judá, que Israel, não é, estava na Síria, e Judá ele estava ali na Babilônia escrava, e ele era simplesmente um escravo, e todos os dias ele 3 vezes por dia orava a Deus, buscando refúgio no Senhor, naquele altar, naquele local onde Deus o visitava. E uma vez ele resolveu fazer um jejum, porque ele estava pesado de coração, e de repente apareceu um anjo. Um anjo se manifestou para ele e disse: olha, Daniel, no começo das tuas palavras saiu a ordem. E eu vim. A ordem foi dada lá no começo da tua oração. Só que houve muita resistência, uma batalha espiritual terrível. E eu estou chegando aqui 21 dias depois para trazer a você uma revelação e para trazer socorro e refúgio para a sua alma. E isso foi manifesto a Daniel. Existe uma passagem muito legal no livro de Abacuque, que eu chamo a plaquinha da pressa de Deus, né? O livro de Abacuque nos conta que Deus revelou ao seu profeta que as coisas que iriam acontecer brevemente, proximamente, e deveriam ser então escritas por ele, né, pelo profeta Abacuque, numa plaquinha com letras bem claras e bem grandes, para o que diz a palavra, aquele que passando possa lê-las. Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que correndo passa. Olha só que interessante. Muitas vezes, queridos, nós precisamos estar como Abacuque, insistentemente no altar do Senhor, na presença de Cristo, clamando o seu favor, crendo que Ele é fiel e que Ele age poderosa e rapidamente. Às vezes demora, às vezes não. Nós vamos buscar o favor de Deus naquele lugar, naquele momento, no altar de Deus, relembrar a Ele o quanto nós o amamos e pedir para que Ele nos invada com a sua presença. Vamos declarar por fé, diante do altar de Deus, que a sua misericórdia, a sua graça nos alcançou. Vamos declarar vitória sobre causas que parecem impossíveis. Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu quero declarar aqui em teu nome, Senhor, que esta depressão vai sair da vida do meu querido, da minha mamãe, do meu papai, sobre os nossos filhos que parecem irrecuperáveis. Senhor, eu quero aqui declarar vitória sobre os meus filhos, não é? Por situações travadas, processos que parecem que nunca vão se reverter, coisas que estão
irremediavelmente perdidas para os homens, mas para Deus nada é impossível. Vá ao seu altar, vá ao seu cantinho, vá diante de Deus e clame ao Deus que você pode até chamar de desconhecido, não é? Como muitos que eu conheci, clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu não creio no Senhor, mas se o Senhor existe, vem, revela-te a mim. E aquela pessoa recebeu do Senhor e passou a crer profundamente. E quem sabe, querido, para você que está ouvindo esta palavra, a plaquinha da pressa de Deus, a plaquinha do socorro de Deus, possa se manifestar agora mesmo. Vamos orar e pedir que o Senhor se manifeste. Senhor amado, estamos aqui, Senhor, e o Senhor disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles. Então aqui há um altar a Ti, que não é o nosso Deus desconhecido, porque nós Te conhecemos, Senhor. Queremos Te conhecer muito mais. Queremos sim, Senhor, prosseguir em Te conhecer, Senhor. Mas, Senhor, hoje, aqui, diante destes que estão ouvindo a Tua palavra, diante dos Teus anjos, diante do Teu Espírito Santo, Senhor, eu venho clamar pelos que estão ouvindo, pelos que estão participando agora, Senhor. Que todos eles, Senhor, sejam compungidos, Senhor, a irem aos seus cantinhos, aos seus lugares, aos memoriais, onde eles se encontraram contigo, Senhor, até na sua memória, que eles possam voltar na sua memória, Senhor, e ali fazerem um altar, dizendo: Senhor, de fato, veio em minha vida e operou, e eu sou grato, muito obrigado, Senhor. Por isso, então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor se manifeste na vida de cada um, Senhor, trazendo o Teu refúgio, trazendo o Teu bálsamo, o Teu consolo, Senhor, trazendo a Tua presença, a Tua direção para os próximos passos. O Senhor que é um Deus presente, Senhor, vem, Senhor. Tu pagaste o preço por nós, Jesus Cristo, e nós recebemos, Senhor, o Teu sacrifício e Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então agora manifesta-te a cada um de nós, a cada dia, Senhor, enchendo o nosso coração desta vontade de estar perto de Ti, desta sede das Tuas coisas, da fome pela Tua palavra e, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face nos altares de gratidão. Que assim seja na vida dos meus irmãos e de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se essa palavra serviu ao seu coração, continue acompanhando, porque todas as semanas traremos uma palavra poderosa da parte do Senhor, e que ela seja uma palavra direta, é o que eu tenho orado, para o teu coração, para a tua necessidade, da parte do coração de Deus, que Ele possa falar contigo, tá bom? Se você quiser acompanhar nosso canal, se inscreva, aperte o sininho lá para você receber e ser avisado da próxima palavra. Curta, compartilhe, escreva as suas dúvidas, seus comentários. Nós estamos aqui em nome de Jesus para trazer a sua palavra, para a glória de Deus, em gotas do céu, gotas de luz, né? Drops do céu, gotas de luz sobre sua vida. Deus abençoe.